interessante. A galera já está entrando. Então é o seguinte, sejam bem-vindos ao Trocando Ideias. Aqui nós vamos mostrar para vocês como é que vocês podem comer mais e pesar menos em apenas 4 semanas. Eu sou o Vitor, educador físico do F4S. Eu sou Suelen Silva, psicóloga do F4S. Estamos aqui hoje para falar de um assunto bem legal. As consequências de não seguirmos os bons exemplos. Gente, de novo, as consequências de não seguirmos os bons exemplos. Ou tipo um Chapolin Colorado, sigam meus bons, mais ou menos por aí. Exatamente, esse é o nosso assunto de hoje. Eu vou começar de um modo um pouco diferente hoje. Tá? Eu posso... Pode. Posso começar e tu... A ideia é essa, tá, gente? É trocar ideia mesmo, trocar ideia mesmo. Então vocês vão ver que daqui a pouco eu vou interromper, ela vai interromper, mas a bola Nós vai dois e o pessoal que tá assistindo também, né? Acho muito bacana quando o pessoal traz conteúdos e críticas e, enfim, comenta, eu acho muito interessante. Mas a gente trouxe esse assunto justamente porque a gente tem percebido que as informações que a gente tinha anos atrás mudou. A maneira como as informações chegavam até nós mudou significativamente. Hoje a gente tem muita informação chegando o tempo todo no smartphone, no celular, enfim, nos nossos meios de comunicação, de certa forma. E a gente tem percebido, eu tenho percebido como psicóloga, que isso meio que está causando um caos, né? Vai lá, explana. Porque é um bombardeio o tempo todo de informações, né? Eu estava vendo uma aula do Ricardo Capra, que é um cientista que fala muito sobre dados, né? Essa questão de dados, de logaritmos, né? Algoritmos e tal. E ele estava falando justamente sobre essa condição que em 2025 isso vai aumentar significativamente e a gente realmente vai, e eu acho que isso já está acontecendo, mas realmente a gente vai perder o discernimento de conseguir fazer a leitura do que é interessante, do que não é interessante. Vai ser tanta informação, vai criar um ruído tão grande na nossa cabeça que a gente meio que vai perder esse discernimento. Então eu acho que o assunto vem muito pertinente a isso que ele falou, acho que se cruza, se costura um no outro, porque justamente para a gente começar a alertar sobre o que a gente tem deixado chegar na nossa casa, no nosso smartphone e na nossa mente através desses exemplos que tem aí hoje nas redes sociais. A Suelen está falando diretamente das redes sociais, tá, gente? Da questão hoje a gente tem a informação muito rápida na nossa mão, não é nem no computador, é na nossa mão mesmo, através de smartphone. Tem dados que mostram, né, que há tantos anos atrás pouca gente tinha smartphone e hoje as pessoas às vezes têm até 2 smartphones nas mãos pela essa facilidade que a gente tem em adquirir esses aparelhos, tá? Isso já está acontecendo, é verdade, Estela. Já está acontecendo, mas vai... Gente, a gente fala do mundo tecnológico 2025, pessoal, pisca o olho, 2025 tá ali na frente, né? Tá aqui, tá falando de uma coisa aqui na frente. Aí. Galera, a gente tá um pouquinho distante hoje do celular, então todo mundo que tá acenando pra nós, ó, vale uma acenozinha aqui, tá? Uma boa noite pra galera aí, já vem Estela desse lado, Carolina, Idelci, dessa galera que tá nos acompanhando aqui direto já, que já faz o Simplifique Treino em Casa, que já acompanha a live do Descomplicando, do Trocando Ideias. Então, galera, sejam bem-vindos e vamos conversar. Tá? Mas assim, ó, a Su deu uma introdução agora, a Suelen deu uma introdução agora. E eu vou começar de um modo um pouquinho diferente. Eu vou começar contando uma história, tá? Tanto que eu vou pegar o meu caderno aqui, ó, e eu escrevi essa história aqui. Na realidade, eu peguei essa história e escrevi no caderno pra mim, tá? Quero deixar, é uma história real de uma pessoa que viveu algumas coisas e eu vou contar essa história. Prestem atenção. Eu sou Maria Eugênia Bispo, 29 anos. Pratico esportes desde o primeiro ano da minha vida, por causa da asma. Isso acontece muito, né? Em 2013, me apaixonei pelo CrossFit e comecei a seguir vários perfis de blogueiros fitness e imitava as dicas. No fim de um treino, em outubro de 2013, resolvi fazer um exercício que vi em um perfil. Abdominal morcego. Para quem não sabe, gente, o abdominal morcego é aquele que a gente se pendura
ponta cabeça, tá? E faz o abdominal. Tem até alguns suportes que a gente prende na canela e realmente tu fica preso pra gente fazer esse abdominal. Beleza. Você prende as pernas e fica de cabeça para baixo e vai realizando a atividade do abdominal morcego. Uma baita atividade, perfeito. Mas eu escorreguei, bati o pescoço e fiquei paraplégica por 1 mês e meio. E outra, ela teve a sorte que ficou paraplégica por 1 mês e meio. Larguei meu caderno e eu gostaria que vocês pensassem nessa situação. Tá? Eu contei uma história, ponto final. Eu contei uma história. Mas é uma história real, né? Uma história real, tá? É uma história real disso que aconteceu com uma pessoa real. Uma pessoa assim como nós. Beleza? Então, o seguinte. A gente começa essa conversa nas consequências de não seguir bons exemplos. Tá? Eu poderia ter botado o título, a gente poderia ter botado o título como a consequência de seguir bons exemplos. Não, é de não seguir bons exemplos. Essa foi uma consequência. Uma lesão gravíssima por tentar imitar certas pessoas que talvez não sejam tão confiáveis assim. Mas a gente vai explanar esses assuntos ao longo do nosso papo. Beleza. Seguindo palavras. As pessoas tentam imitar esses blogueiros. Ser igual a eles não vale a pena. Vocês poderiam muito me julgar como palavras minhas agora. Não. Essas palavras continuam sendo da Maria Eugênia, de 29 anos, que ficou 1 mês e meio paraplégica. Então, são palavras dela. Não vale a pena nós seguirmos essas pessoas que estão disseminando muita informação, que vem de encontro ao que a Su falou antes. As informações estão chegando de tal forma a nós que nós não estamos filtrando. Não estamos conseguindo processar. A gente processar. não sabe mais nem o que é, o que não é. Nem o que eu posso e o que eu não posso. E eu não sei mais nem se eu consigo, se eu não consigo, se eu posso, se eu não posso, se meu corpo está pronto ou não está pronto. Isso é extremamente preocupante. Extremamente perigoso. Essa acho que é a palavra. Né? Então assim, ó, o que a gente pode entender disso? Nós somos únicos e nós temos peculiaridades que nenhum outro tem. Ah, Vitor, o que tu está querendo dizer? Mas eu sou parecido. Ah, falou tudo. Você é parecido com o ciclano, parecido com o fulano. Mas nós temos peculiaridades e nós somos únicos. Eu tenho minhas irmãs que são gêmeas. Ah, elas são iguais? Pelo contrário. Pelo amor de Deus, são totalmente diferentes. E olha só, elas são iguais. São iguais, mas elas são diferentes. Com licença. Boa noite, Renata. Boa noite. É a dentista do Geek entrando na nossa live. Acompanhem até o final. Então é o seguinte, voltando. Nós somos únicos, pessoal. Nós somos únicos. Isso é o que a gente insiste muito dentro do F4S. Que a gente tem que nos olharmos de tal forma que nós entendamos que nós somos únicos e temos as nossas peculiaridades. Não é porque tu está fazendo a dieta do fulano que vai dar certo pra ti, gente. E eu dou risada porque é isso mesmo. Se as pessoas tentam procurar no milagre do outro o teu milagre. Entendeu? E eu falei milagre como forma de brincadeira agora. Mas não é assim que funciona. A gente tem que entender de uma vez por todas que nós somos únicos e nós temos peculiaridades únicas. Sabe isso. Que tu tá falando esse exemplo, eu tava ouvindo um relato que eu vi na internet, né, num grupo que eu fazia parte, porque se você não sabe, né, tava do outro lado da moeda, sobrepeso, e aí fazia parte de todos esses grupos fitness, de divas fitness, de não sei o que, e eu fazia parte de um grupo onde era uma nutricionista e ela ensinava várias coisas. Ela ensinava mudança de mindset, era uma nutricionista, né? E na época ainda não tinha me formado em psicologia, era uma nutricionista que ensinava mudança de mindset. Ela ensinava a cozinhar, ela ensinava a fazer atividade física e também dava a questão nutricional, ensinava a questão nutricional.
E era assim, pra mim era muito frustrante seguir aquela profissional, né? Porque era uma profissional da nutrição. Era muito frustrante seguir ela, porque o que ela dava da nutrição realmente fazia todo sentido pra mim. Mas nos outros pontos não fazia muito sentido. E ela tinha um corpo escultural. Ela tinha um corpo maravilhoso. E tô olhando ela, tudo funcionava. Tudo funcionava. A cozinha dela funcionava, a academia dela funcionava, o personal dela funcionava, tudo funcionava, era muito legal de ver assim. Mas ao mesmo tempo, hoje refletindo, quem que ia ter o alcance de ter uma vida parecida com a dela ou o corpo, porque era o que nós procurávamos, um corpo parecido com o dela, sendo que ela passava o dia todo fazendo isso. Enquanto nós do outro lado tínhamos que trabalhar, tínhamos filho, tínhamos marido, tínhamos casa, não sobrava tempo para fazer tudo aquilo. E muitas vezes eu me sentia frustrada porque, sei lá, a berinjela que eu fazia no forno não ficava igual dela porque o forno não era o mesmo. Ou não conseguia atingir, sei lá, a consistência da pele porque não fazia tal coisa, não tinha aquele creme. Ou não conseguia atingir, sei lá, não conseguia atingir o tônus muscular da perna dela, mas sem saber que o meu biotipo era totalmente diferente do Mas dela. isso vem de encontro, gente, é o que eu tô falando. É a dificuldade que nós temos de enxergar que nós somos únicos. Que nós temos as nossas peculiaridades. E a dificuldade que a gente tem que entender qual que é a rotina daquela pessoa. Quais são os profissionais que estão acompanhando aquela pessoa? Ela tinha todo um raporo por trás dela, não era só ela. E tinha umas coisas assim que hoje eu consigo ver, mas é tipo, você só não consegue porque você não quer. Porque você é preguiçoso, porque você é descuidado, porque você... E assim, ó, e vem de encontro, tá, gente? A gente vai tentar fazer um passo a passo aqui pra vocês ir compreendendo tudo que a Su e eu estamos falando, tá? A gente profissional, tanto quanto educação física, psicólogos, nutricionista e qualquer outra profissão, dentista, advogado, médico, podem gritar, espernear e falar o que quiser. A faculdade, ela nos ensina a fazer leituras das nossos pacientes, dos nossos alunos, que quem não tem a formação não consegue. Pode espernear quem quiser, quem tá me ouvindo e quem não tá ouvindo e que vai ouvir depois. Esperneie do jeito que tu quiser, gente. Não dá pra dizer que não tem. Mas a formação, ela te dá a sensibilidade de tu identificar os níveis que o teu paciente está, os níveis que o teu aluno está, para te saber exatamente o que tu tem que fazer com o nível que ele está aqui. Agora vem a peculiaridade. Pode ser que a Suelen e o Vitor estejam no mesmo nível. E eles vão fazer a mesma quantidade de treinos. Eles vão fazer a dieta específica para ela, a dieta específica para o Vitor. Tá? E o Vitor vai embora e a Suelen vai um pouquinho mais devagarinho. Por quê? Porque ela é única. Porque ela tem a peculiaridade dela. E é assim que funciona. Vou contar uma história. Adoro história. E aproveitando que a Renata tá aqui, que ela não é só dentista do meu filho, ela é minha dentista também. E a última vez eu briguei com ela que assim, a Suelen chegou a se afastar, porque eu pensei que a gente ia se atracar. Gente, eu gasto fio dental nessa casa. Eu sou o campeão de passar fio dental nessa casa. O dia que eu chegar no dentista e não tiver nada pra fazer, vai cair um pedaço do céu. E eu falei pra Renata, se Renata, pelo amor de Deus, vai cair um pedaço do céu. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu disse, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. E por que dito cujo da Suelen vem aqui e não tem nada pra fazer? Não passa fio dental, escova o dente 3 vezes. Por quê? Simplesmente porque, ela tem um dente mais forte. Ela... Sei, cara. A Renata falou desse Vitor, eu não sei. Entendeu? Porque ela é a Suelen e tu é o Vitor. E aí? Essa é a resposta, gente. Somos pessoas diferentes. Ela tá Graças a Deus que somos pessoas diferentes. Essa é a resposta. São peculiaridades. É assim que funciona. O nosso corpo funciona dessa forma, gente. A gente tem que entender que os profissionais,
eles têm a leitura, eles conseguem ter essa sensibilidade e enxergar o nível que está cada aluno. É assim que funcionam as coisas. Então assim, e como é que tu faz essa leitura online? Realmente, todos os dias eu tô dando a live de segunda a sábado, para não falar que é de todo dia não, de segunda a sábado tem a live do Simplifica e Treino em Casa às 7 da manhã. Eu não enxergo os alunos. Eu tô com uma galera fazendo treino. Mas agora eu faço uma coisa bem sucinta. E tem alguns comentários ainda que aparecem nas redes. Aí ele fala demais. Ele demora um pouco mais para dar as atividades. E sabe por que eu faço isso? Pela preocupação das pessoas que estão me acompanhando, estão acompanhando o F4S, fazerem as atividades da maneira correta. E que façam da maneira que tem que ser. E várias atividades durante a live eu mostro modificações. Eu quero comentários sobre isso porque é mais pura verdade. Às vezes eu falo um pouquinho mais do que tem que falar, porque eu tenho uma preocupação absurda. E eu explico, é a mesma coisa que um corredor de 100 metros estar correndo uma raia de atletismo e não estar enxergando o adversário. O que esse cara vai fazer? Ele vai correr como se tivesse um cachorro atrás dele, um leão, porque ele não sabe se ele está na frente ou se ele está atrás. E o que eu faço em todas as minhas lives, tá? É fazer com que os meus alunos façam da melhor maneira possível, pela minha preocupação em as pessoas estarem fazendo as atividades da melhor maneira possível. Mas isso também acho que é um rapport que a graduação dá. A gente passa a graduação toda ouvindo sobre a questão ética que tu tem que ter com os pacientes. E não só a questão, o cuidado. Eles deixam muito claro que se acontecer qualquer coisa, tu é o culpado. Tu é o responsável. Questões éticas, que a faculdade te passa isso. Eles te ensinam isso, eles fazem tu ficar realmente engajado e comprometido. Então, quando tu te forma, a responsabilidade é toda tua. E isso é muito claro, gente. A gente pega isso pra gente. É inadmissível tu não ter essa responsabilidade com o teu paciente, com a pessoa que vai passar pelas tuas mãos, com a pessoa que está contigo. Isso fica muito intrínseco na gente. Exatamente. Esse cuidado ético com a saúde, enfim, todas as questões éticas que a gente pode falar, que tá no trato com o paciente, com o cliente. É muito fácil um aluno chegar para mim e dizer assim, Vitor, eu estou com dor aqui, e assim, e eu dizer, tu fez a atividade errada. Não. Nós fizemos a atividade errada. Nós fizemos algo que talvez não tenha sido da maneira correta. E a gente tem que estar junto com o aluno, junto com o paciente. O que está acontecendo que talvez não foi da maneira mais assertiva possível? Entendeu? E a gente tem que fazer essa leitura, a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que fazer o passo a passo. Subir o degrau quando tem que subir o degrau. E descer quando tem que descer. E aí a gente vai estar conseguindo atingir os nossos alunos da maneira correta. E sem contar que, agora eu vou para outro ponto, que é só um gancho, que é injusto. É injusto porque a gente tem que assumir a responsabilidade com o paciente, com a sociedade e com o nosso conselho. Exatamente. Sobre esse paciente, sobre esse cliente. E esse pessoal que está nas redes sociais, que não tem isso, que não tem um rapport de um conselho, que não precisa saber com a sociedade, como é que fica? Eu acho injusto. Mas eles não têm responsabilidade nenhuma? Que responsabilidade que eles têm? A gente tem a responsabilidade que a gente sai da faculdade fazendo um juramento, que a gente sai da faculdade tendo a responsabilidade que cada paciente é único, que a gente tem que cuidar como se fosse nosso filho, como se fosse a pessoa mais importante do mundo. E naquele momento é a pessoa mais importante. E se algo acontecer, ainda nós somos julgados e temos que prestar esclarecimentos para o nosso conselho, porque senão a gente pode perder o direito de trabalhar na nossa profissão. Simples assim. É isso, essa é a grande diferença. Muito grande. Essa é a grande diferença. O Vitor vai lá e dá os treininhos dele. Gente, se eu não fizer um passo a passo com vocês direitinho, eu vou ser penalizado. E não interessa se eu estou dando online ou de forma física. Não interessa. Eu vou ser responsabilizado. Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado. Porque assim, movimentos errados, gente, eles causam lesões pequenas, grandes e o mais grave,
irreversíveis, tá? E isso pode causar em danos Psicológicos severos, severos. Tu paralisa a pessoa por uma vida toda. Dependendo do grau disso, a pessoa fica estática na vida, né? Porque acaba tendo medo, acaba criando crenças, enfim, uma sucessão de coisas e nunca mais vai adiante naquilo ali. Não só naquilo ali, em outras coisas também, né? Porque ela pega, de repente, aquele trauma e arrasta pra toda a vida dela. Pega como bagagem, pega como bengala. Sim. Que loucura é isso, né, gente? Eu brinco, tá, gente? Devidas às brincadeiras, tá? Mas eu brinco assim. Um aluno chega pra mim e diz assim, eu quebrei a perna e hoje eu tenho uma placa de platina no meu... Quanto tempo? 5 anos atrás. Cara, tu é mais forte que eu. Tu não quebra mais esse troço aí. Entendeu? E às vezes as pessoas pegam como uma verdade pra ela que agora eu não posso mais, agora não mas dá de mais. repente o que tá Calma, ali é a exato. questão psicológica, pela dor, pelo dano que foi causado, pelo custo, é uma sucessão de coisas, né? Não Pelo é dano só- psicológico. Pelo dano psicológico que isso causa. Entendeu? Então nós temos que partir do princípio que nós somos únicos, gente. Que nós temos peculiaridades, que a gente tem que Somos ter pessoas cuidado, diferentes. que a gente tem que realmente seguir pessoas que tenham uma qualificação e tudo isso que a gente está falando aqui. Não, e a gente Entendeu? também. E isso é legal falar, porque a gente tem que cobrar aquele profissional. Ele precisa ser cobrado de uma forma respeitosa, de uma forma. Ele precisa ser cobrado. Mas aí vem de encontro, como é que cobra essas pessoas? Se o profissional eu posso cobrar, e essas pessoas? Não cobra? Tu não tem como cobrar. Tu não tem. Porque eles, simplesmente essas pessoas estão dando, dizem elas, As dicas, é. Então dicas não é Dica responsabilidade, não é responsabilidade né? Então se eu chegar aqui pra vocês e dizer assim, ó, vou dar uma dica pra vocês, aí eu tô isento. Não. Porque eu tenho um CREF 012964 GRS. Procura lá. Esse é o meu CREF. Botar lá, né? Acho que quando Procura. tu segue um profissional, tem que ver se ele tá lá nas plataformas, tem que ver se ele tá no conselho. É importante, gente, é muito importante. Porque fala de um cuidado daquele conselho que aquele profissional tá certificado para pautar informação garantida e orientação séria e confiáveis para vocês. Vou falar num ponto aqui. Eu gosto de falar, alguns de vocês já ouviram essa brincadeira aqui que eu falei. Porque eu gosto de bater martelo de vez em quando. E eu vou bater martelo de novo. Tá com dor de barriga, tá com dor de cabeça, tá com falta de ar, deu palpitação, tu procura quem? O açougueiro? O padeiro? O Google? Ou tu sai correndo e vai procurar o médico? Médico. Tá com um problema jurídico sério, tu vai perder tua casa, teu carro, deu um problema sério, tu vai procurar quem? O borracheiro? O Google? Ou tu vai no advogado? Agora tu quer ver o seguinte? Tu tá com problema alimentar, tu tem que fazer atividade física, tu tá com problemas psicológicos, tu procura quem? A amiga, o café, a roupa, a internet, a dieta da colega, a dieta da lua. Eu sei correr. Livros de autoajuda. Eu sei correr. Livros de autoajuda. Eu vou fazer atividade física, eu sei correr. Eu procuro no Google uma dietinha que eu vi lá, a dieta do carboidrato, da proteína, da lua, do sol, do que for. Eu vou tomar uma cerveja com um amigo meu, porque eu tô com um problema lá com a minha família, com a minha esposa, com não sei quem. Eu vou tomar uma cerveja com meu amigo que ele vai me dar umas dicas. E aí eu vou conseguir. Gente, o bem mais precioso que vocês possam ter é o corpo de vocês. O bem mais precioso que vocês possam ter é a saúde de vocês. A mente de vocês, né? Então quer dizer o quê? Que se tu tá bem de saúde, tu pode testar, tu vira cobaia de você mesmo? O que custa? E gente, eu tô falando assim, ó, hoje, mais do que nunca, mais do que nunca, a gente vai no Google. Que Google? A gente vai no Facebook, no Instagram, tá chovendo profissionais da nutrição, da psicologia e da educação física conceituados, formados, especializados, conceituados, gente, tá? Que estão dando conteúdos de qualidade. Eu não tô aqui pagando de gatinho, não, tá? Nem eu, nem a Sueli. Então quer dizer que vocês são os... Não. Eu tô dizendo que eu tenho vários colegas de profissão hoje, tá? Que estão nas redes sociais dando conteúdo de graça. Assim como nós do F4S.
tá? Eu tenho muitas colegas que estão dando, inclusive, consultas online gratuitas agora nesse período de pandemia. Colegas com mestrado, com doutorado, se disponibilizando a ajudar realmente, gente realmente confiável. Não são poucas, são muitas, não são poucas. Semana passada eu recebi um e-mail. Não só eu. A Suelen também. Recebi também. Suelen também. Sabe de quem que é? Do Ministério da Saúde. Afirmando, vocês estão convocados. Não esqueçam, a gente já está convocado. Não esqueçam, vocês estão convocados para combater o Covid-19. Recebemos o curso, tá. tudo. Vocês, blogueiros, foram convocados? O conselho convocou vocês para ir combater? Ou agora não precisa? As dicas de vocês são o suficiente? E essa é uma pergunta mesmo que eu estou fazendo. Se algum vir me questionar, eu quero só saber isso, não tem problema nenhum, tá? Então é isso que tem que pensar. Que a gente está na frente, a gente está ali junto com o médico, com o fisioterapeuta, com o psicólogo, com diversas outras. A gente está ali, o educador físico, todo mundo, gente, tá? Para ajudar na sua saúde. E a gente não está aqui dando desabafo, a gente não está falando que a gente está dando um alerta. Alerta, que você siga pessoas que realmente sejam pautadas realmente em coisas confiáveis, pessoas que têm embasamento teórico, que têm uma reunião de embasamento prático, pessoas que já caminham naquele trabalho, naquela jornada, pessoas que realmente são agentes motivadores de mudança, pessoas que já fizeram mudança em várias vidas. Eu acho que é esse tipo de pessoa, né? Eu olhar pra mim, se eu sou uma pessoa de valores e princípios, automaticamente eu quero receber mais informação e conteúdo de pessoas de valores e princípios. Eu acho que é esse ponto que a gente tem que buscar, né? Eu tenho uma coisa bem interessante dentro da psicologia organizacional, e isso é um ponto da psicologia organizacional, que é capital psicológico. PSICAP, eles chamam, né? É uma expressão que fala sobre alguns recursos psicológicos: esperança, eficácia, resiliência e otimismo. Então eles falam que um bom líder tem todos esses recursos. A partir de hoje, comece a buscar isso nas pessoas que você segue. Comece a olhar para aquela pessoa que está lá na sua frente. Será que ela tem os valores e princípios que eu tenho? Será que as informações que ela passa bate com o que eu acredito? Faz significância na minha mente? É coerente para mim e para outras pessoas? Eu acho que essas coisas, né? Tem que ser alguém otimista, mais realista. Tem que ser alguém que gera esperança, mais fundamentada. Acho que tem que ser alguém que cultiva a eficácia e que impulsiona a resiliência. Né? Eu procuro eu tenho que bater isso. Acho que tem que bater essas informações, né? Eu olho muita informação nas redes sociais. Me dá, não é medo, mas me dá uma angústia tão grande quando eu vejo assim, ó. E vou dizer, porque eu recebi 2 pessoas no meu estúdio com isso. Professor, eu fiz o desafio do abdominal. E aí me começou a me doer a cervical. Daí eu só ouvindo, né? Fechei os olhos e comecei a ouvir. O que aconteceu? Eu fui no ortopedista e ocasionou numa hérnia aqui no meu pescoço. A pessoa fazendo um desafio de não sei quantos abdominais, tá? E ela forçou a cervical. E aí ela ficou com uma lesão. Um outro aluno foi fazer um desafio do burp com a lombar fraca. Chegou pra mim lá com uma lesão na lombar. E aí a gente tem que fazer todo um retrabalho para conseguir reforçar aquele aluno, ele conseguir ganhar confiança e entender que o burp sim é bom. Bem feito. Bem feito. Nos passos, que o abdominal sim é excelente. E tem 1001 maneiras de ser feito. A galera que está fazendo a live, o Simplifica, está sabendo fazer isso hoje. Que uma prancha bem executada está cuidando do abdômen. Que uma cadeirinha, que quem não sabe vem no treino que vai descobrir o que é, vai cuidar do abdômen. E que eu não preciso fazer o abdominal tradicional o tempo todo. Então cuidem, gente. Quanto mais as pessoas seguirem esses ditos, entre aspas, gurus
fitness, mais será promovido o narcisismo ao contrário. Tá? Quanto mais a pessoa vê esse mundo de ilusões, de corpos esculturais, menos eu vou gostar de mim mesmo. Menos eu vou gostar de mim mesmo. Tem um vídeo que acho que a gente viu na faculdade. Quando a gente entrou na faculdade. Fala isso! Sou formado, vai fazer 11 anos que eu tô formado. Eu fazia educação física ainda, nem fazia psicologia. A gente viu um vídeo chamado Sunscreen, que era Use Filtro Solar. Tenho certeza que vocês já viram, que é um videozinho que Pedro Bial replicou depois, né? E falava assim, não veja revistas de beleza porque elas só vão mostrar o quanto você realmente é feio. É feio, o quanto você realmente... E realmente, se tu pega uma revista de beleza, aquele referencial que tem ali é um referencial que a gente nunca vai alcançar, né? Que não é um referencial real, é um referencial montado para vender, né? E muitas vezes o que a gente vê na internet é isso, é uma coisa montada para vender. Exatamente. Eu vou falar, né? Eu digo assim, às vezes lá no estúdio, né? Tu quer ser a Graciane Barbosa? Eu falo, né? Quem não sabe, a Graciane Barbosa é casada com o Belo, né? O cantor Belo. E ela é uma diferente, tá? Ela é uma modelo fitness. Ela é uma modelo fitness. Ela não é guru fitness, ela não dá treino, nada. Ela é uma modelo fitness, tá? Bem diferente. Ela treina de manhã, de tarde, de noite. Profissionais de educação física, nutrição. Psicológicos, massagista, massoterapeuta, para cuidar do corpo equipe, dela. Né? Pediram para ela se ela não queria engravidar, disse que era o maior sonho da vida dela é engravidar. Só que ela tem contratos a seguir e ela não pode engravidar agora. Ela tem contratos a seguir. Então entendam que muitas dessas pessoas que vocês seguem, né? Que vocês, desculpa, mas que as pessoas seguem, em geral, né? Em geral seguem, elas dedicam a vida delas a vender a própria imagem. Você tem tempo para fazer isso? Você tem dinheiro para fazer isso? Principalmente, você tem organização, dedicação, frequência, disciplina, entrega para fazer isso? Eu falei, dinheiro para fazer isso? Se você tiver realmente afim, top. Nós vamos atingir resultado. 10. Com certeza. Quanto tempo? Da vida? Te limita, não dá pra dizer que não. Pode ser, gente, que bom se tiver alguém aí do outro lado que consegue dar conta de tudo isso, ótimo, você já não sou contra nada. Você já tá num estágio à frente, beleza, acho que você tem que ser motivador de outras mulheres para que consiga isso, sim, mas ainda não chegamos nesse... Pois é, gente, pra quem tem uma vida dita normal, é complicado. Dita normal é complicado, tá, gente? É complicado. Muita coisa pra dar conta, né? Exato, muita coisa pra dar conta, exatamente. Eu não sou nada contra, tá, galera? Nada, eu sou da educação física. Eu adoro ver um corpo escultural, um corpo que foi bem cuidado, que é legal, que é bacana, é bonito de tu ver. É legal ver que tem uma dedicação ali, né? E é legal tu ver que aquela pessoa teve a dedicação pra conseguir, de uma forma natural, atingir aquele resultado. É legal, é bonito, tá? Agora, quem preza pelo próprio corpo, pela própria saúde, não vai entregar o seu corpo a essas pessoas. Então cuidem um pouquinho do que vocês estão... Vocês, eu digo de uma forma geral, né? Do que vocês estão... De quem vocês estão seguindo, de quem vocês estão tentando imitar, tá? Porque talvez aquela pessoa para fazer aquele movimento treinou muito tempo, né? E não é proibido tu sonhar em fazer aquele movimento. Não esqueçam que o nosso corpo tem que estar preparado para fazer aquele movimento. É um processo. É um processo que a gente vai seguir. E tem que pensar assim, a gente, o que vai me atingir eu fazer um movimento mirabolante? O que vai me ajudar? O que vai me engrandecer? Se eu fizer uma flexão no chão, um apoio... Eu acho que as pessoas têm que parar com essas coisas da busca para tudo. Para mente, para nutrição, para atividade física, para carreira. Essas coisas mirabolantes, assim, coisas de outro mundo. Coisas que é difícil, é inalcançáveis. Não tem como seguir, tu não consegue manter uma frequência seguindo isso.
Tu entendeu? É entender o que a gente fala, que o básico é eficiente a longo prazo vai te dar um resultado, e para algumas pessoas, dependendo o biotipo, a mente, a disciplina, foco, em curto prazo tem um resultado. Né? Tem outro exemplo que eu dou, né? Que as pessoas, elas procuram contar o número de treinos pela quantidade que elas fazem para ter o resultado. Ah, eu treino 2, eu treino 3. Eu disse, quantas vezes tu descansa? Porque a semana tem 7 dias. Se tu começar a visualizar a tua semana pela quantidade de descanso que tu tem, você vai ver que talvez 3 na semana é pouco, 2 é pouquíssimo, 1 nem se fala. Quase nada. Entendeu? Se tu treina 3, tu folga 4. Se tu treina 4, tu folga 3. Opa! Se tu treina 5, tu folga 2. Opa! Melhorou, né? Melhorou? É dessa forma que vocês têm que enxergar a dedicação, a entrega. E todos os dias às 7 da manhã no Simplifica eu falo, todos os treinos do Simplifique e Treino em Casa de segunda a sábado são importantes. Eles estão pautados e organizados para que você faça um pouquinho de cada vez, de cada partezinha do teu corpo, de cada detalhezinho. Porque não adianta tu vir na segunda, aparecer na quinta e depois no sábado. Porque talvez tu perdeu naquele entre-meio alguma coisinha que é importante. E não só isso, né? Tu falou dos comentários, né? Ai, que tu fala demais. Mas como que tu vai dar uma aula sem falar? E aí isso me preocupa, porque tem as duas vertentes agora, falando da questão das redes sociais, da influência e de quem... Também tem que ter cuidado de quem tá lá do outro lado fazendo essas colocações. Exatamente. Né? Porque muitas vezes tu tá ali focado, pautando a informação para que a execução do treino seja correta e a pessoa não está prestando atenção. E muitas vezes vai e faz falas desnecessárias e até, de certa forma, disfuncional, sem levar em consideração o próprio comportamento dela também, né? Perfeito. Não é o Descomplicando, tá? Mas, será que não sabe Descomplicando, que é um outro programinha que eu faço para vocês aqui? Eu trago estudos científicos comprovando algumas coisas. A gente está aqui tratando hoje do Trocando Ideias, tá? Que é esse bate-papo que a gente faz aqui com vocês, nós três no caso, né? Vocês, o Vitor e a Suélia. Mas hoje eu vou trazer um estudo que foi feito no Reino Unido. E isso é para comprovar que nós do F4S, a gente não fala nada da boca para fora. A gente faz tudo pautado em estudos científicos, tá? E é o seguinte, foi feito um estudo no Reino Unido, tá? Em cima dessa história. Ele avaliou blogueiros populares do Reino Unido, tá? Grã-Bretanha, Inglaterra, Escócia, Irlanda, aqueles países ali, né? Ele avaliou blogueiros populares, tá? Com mais de 80 mil seguidores em pelo menos uma rede social. Twitter, Facebook, Instagram, em pelo menos uma dessas redes, eles tinham mais de 80 mil seguidores. Eles simplesmente constataram que 8 entre 9 davam informações não confiáveis. Informações que não tinham sentido nenhum. Informações incoerentes, que não sabia se da onde que tinha tirado, que não tinham nenhum cunho científico do que se estava falando. Olha o tamanho, cara, 8 entre 9, tá? Não atingiram nenhum nível de satisfação. E são pessoas com mais de 80 mil seguidores. Eu estou falando de um país, de um reino, tá? Que é o Reino Unido, que não tem a fama de cultuar o corpo. Não tem a fama. A gente tem seguidores aqui no Brasil de blogueiros com 4 milhões de seguidores, 5 milhões, 3 milhões, 2 milhões, tá? De pessoas que não têm formação nenhuma, de pessoas com total incoerência nas informações que estão dando. Que às vezes nós profissionais questionamos algo e as pessoas ainda, você não sabe de onde está tirando isso, essa informação é mentira, essa pessoa não falou isso. Você tem certeza? Tem certeza porque saiu da boca dela. Então tenham cuidado em quem vocês estão seguindo. Tenham cuidado em copiar e imitar coisas disfuncionais que não têm valor nenhum. Tá? Que talvez funcione para certas coisas muito pontuais. Isso é interessante. Se você gosta, tem alguma coisa, porque às vezes tem alguma coisa. Tem, às vezes a pessoa fala, né? Não, mas
em determinado dia ela falou alguma coisa que me motivou, que fez com que eu saísse da cama, que me motivou a treinar, que me motivou a comer melhor, enfim. De repente, em algum momento teve. Então, a minha fala de reflexão para você hoje. Crie a sua curadoria. Curadoria. Que é a questão de filtrar as informações passadas por esses blogueiros, por essas pessoas que só dão dicas, que você comece a filtrar. Isso é muito importante, que você faça esse papel de filtrar as informações que chegam até você. Acho que isso seria o mais justo com você mesmo. E eu tô falando assim, gente, é pra ti. É pra ti isso. Não é pro Vitor. Não é pra Suelen. É pra tua saúde. É pro teu cuidado, pro teu amor próprio. É pra isso. Eu dou um outro exemplo. Se questiona-se muito por que existem os traficantes de drogas. Se questiona-se muito, né? Porque como é que não consegue se acabar com o tráfico de drogas? A primeira resposta, tá? Que vem de encontro é o seguinte. Porque existe quem consome. Quem financia. Existe quem financia. Simples, a resposta é simples. E a questão das redes sociais é a mesma coisa. Por que esse fulano fala tanta M e tem tanta gente seguindo? Porque tem tanta gente seguindo e ele falando M. Ele vai continuar falando mais M ainda. Porque ele vê que as M's dão resultado. Pior ainda, tem patrocínios em cima disso, gente. Tem patrocínios que ganhem-se muito dinheiro. Esse negócio dos patrocínios eu acho legal falar, que as pessoas precisam entender que o patrocínio não tá ali porque aquela pessoa que está passando aquela informação é digna de passar aquela informação. E sim porque as pessoas gostam daquilo ali e acabam comprando o que ele indica para comprar. Exatamente. Então é uma coisa totalmente diferente, né? E outra coisa que a gente quer deixar claro aqui, que as redes sociais não são ruins. Elas vieram com o intuito de fazer muita coisa bacana. Elas são muito funcionais. Falando da rede social. Elas são muito funcionais. O que não é funcional é as pessoas que alimentam as redes sociais. Muitas vezes a gente vê coisas ruins, mas é da plataforma? Não, é dos usuários. Perfeito. É dos usuários. Então a gente também tem que saber filtrar isso, né? Quem eu sigo, que tipo de pessoa é, que tipo de informações ela passa, o que me agrega, o que eu aprendi até hoje. Acho legal fazer esses próprios questionamentos, né? E vocês querem saber como que vocês podem saber se aquelas... Gente, assim como tem os blogueiros que tem tanta informação, mas ele falou uma coisinha que deu certo. Procure profissionais qualificados, profissionais coerentes, que falam informações coerentes. Como é que tu vai fazer isso? Pô, eu vi o Vitor lá falando lá, como é que eu sei que aquele cara lá ele tem coerência? Primeira coisa que tu tem que fazer, gente, vai no conselho daquele profissional e vê se ele tá lá. Vê se ele tá lá, vê se ele aparece lá. Entendeu? Simples, tu já constatou. Segundo ponto extremamente importante, não é porque o cara é formado que ele tá passando coisas coerentes. Olha o que eu tô falando. Não é porque o cara é formado que ele tá passando coisas coerentes. Segundo ponto, o Vitor falou tal coisa lá. Quer saber como? Vai pesquisar. Vai lá. Vai no Google científico e procura lá alguma informação que o Vitor falou. Entendeu? Vai lá e procura. O Vitor falou tal coisa lá, vai lá e procura de forma científica, assim como eu fiz hoje com vocês. O Vitor tá de coração partido, tá falando dos blogueiros. Não. Eu tô falando porque foi um estudo que eu encontrei lá no Reino Unido que afirmou isso. Tá com dúvida? Bota lá no Google e procura esse estudo que ele tá lá. É isso que eu tô falando. Então é simples, cara. Em 2 pontos tu consegue matar a cobra, cara. Primeiro, se o cara é formado. Nutrição, psicologia, educação física, advogado, médico. Não interessa. Tu vai achar no conselho do cara. Se o cara tá afirmando que é médico e ele é... plástico, que ele faz plástica, procura lá, vai lá que tu vai achar. Ou se o cara é clínico geral, daqui a pouco o cara é clínico geral e tá querendo fazer plástica. Opa, ele não tem qualificação para aquilo. Vocês viram? Entendeu? É isso que vocês têm que fazer. Tá? Segundo ponto, o cara é formado, legal, então eu posso confiar? Não. Procura ver se as informações que eles estão passando são coerentes com o que ele está falando. Se realmente funcionam, se realmente foi tirado de algum lugar que é coerente.
É isso que vocês têm que fazer, simples, simples, simples. Não só isso, né? Se tu tem mais proximidade, procurar pessoas que já tiveram contato, né? Exato. Exato. Como é que foi a tua experiência com aquele profissional? O que tu achou? Claro que eu também falo que às vezes funciona pra mim, não funciona pra ti, enfim, acho que vai muito do perfil da pessoa, mas acho legal a pessoa, né? Uma pessoa coerente, ela vai dizer, olha, ele é bom, mas eu não gostei. O perfil dele daqui a pouco é mais expansivo, é mais objetivo, enfim, às vezes a gente esbarra nisso, mas não que o profissional não seja um profissional qualificado para estar fazendo o que ele faz, né? Perfeito. E agora no final da nossa live, tá? Eu espero realmente que vocês tenham gostado, tá, gente, do nosso Trocando Ideias de hoje, que a gente fez questão de trazer esse assunto bacana para vocês, tá? Que é mais um chamamento. A reflexão. A reflexão. A reflexão, e não uma reflexão para mim, para ti, pros... Não. É a reflexão para você mesmo, que você possa ser mais crítico, que você possa construir coisas bacanas em você, na sua vida, que todas as informações que você busca possam te transformar em um agente motivador de outras vidas também, é uma coisa que a gente fala muito aqui, né? Que nós sejamos agente motivador de mudança, e eu falo que eu quero muito ser um agente motivador de mudança positiva, de leveza, de coerência, de reflexão na vida do outro, né? Eu acho que a gente ganha muito com isso. Nossa, perfeito. Então, que realmente vocês pensem sobre isso que a gente falou hoje, gente. Que vocês possam ser um pouquinho mais crítico com vocês mesmos. O que a gente está seguindo, o que a gente está deixando de seguir. Tá? Galera, é o seguinte, ó. Tem duas informações. Aproveitando. Duas informações. Primeiro, amanhã é terça-feira. Estela, o que a gente faz terça-feira às 7 da manhã? Treina. Simplifica e treina em casa. Amanhã não é treino zone, né? Não, amanhã não é treino zone, tá? Que Amanhã é alívio. treino zone, tá? Simplifica e treina em casa amanhã às 7 horas da manhã, tá? Se a gente tem um grupo no WhatsApp, não, tá? Estão pedindo pra mim aqui se a gente tem um grupo do WhatsApp, tá? Mas a gente tem um grupo do Telegram, tá? A gente tem um grupo não, a gente tem um canal no Telegram onde a gente passa dicas diárias sobre alimentação, atividade física, mudanças de mindset. Telegram, tá? F4S Fórmula. 4 semanas? Não. F4S Fórmula no Telegram, tá? No Telegram. Mas seguinte, tem nos feeds ali, nos feeds, se tu rodar um pouquinho dos feeds, tanto do no Facebook, tu vai encontrar o link. Aí tu pode acessar diretamente o link, ele vai te levar lá pra dentro do canal. Tá? E seguinte, o outro ponto legal, tá? Outro convite. Já tem link rolando, tá? Ali no Facebook, com a aula ao vivo que a gente vai dar no dia 18 de maio, às 8h30. Onde eu, na realidade, vou fazer você enxergar o seu próprio emagrecimento e tu vai conseguir começar a perder peso. Só que é o seguinte, essa aula tu tem que entrar nesse link, tu tem que se cadastrar e tem que botar o teu melhor e-mail. Porque é uma sala fechada e tu só vai conseguir entrar nessa sala fechada com esse link. Eu faço questão, pra galera que tá treinando aí, pra galera que quer perder peso, quer definir o corpo, vai lá, gente, vai lá. Porque se tu já tá treinando comigo agora e tá gostando, cara, tu vai dar um passo a mais e esse passo é importante que tu vai dar, tá? Então assim, ó, seguinte, 18 de maio, 8h30 da noite, tem que entrar no link e tem que se cadastrar, colocar o teu melhor e-mail, porque é lá que a gente vai te entregar esse link no dia, beleza? Seguinte, galera do Insta, esse link já vai estar agora no descritivo dessa live de agora, tá? Eu vou botar lá o descritivo bonitinho, aula ao vivo. Clica lá e, se cadastre, beleza, gente? Mais alguma coisa, Suelen? Não. Nada? Por hoje. Olha só. Beleza, gente. Tem mais as lives do Simplifica essa semana rolando aí. Daqui a pouco vai que eu apareço aí de vez em quando, né? Nessa semana. Tá, gente? A gente não conseguiu abanar pra ninguém hoje, então vale o nosso tchauzinho de agora. Tá? Fiquem bem, fiquem com Deus. Cuidem de vocês, cuidem da família de vocês, que a gente vai tentar cuidar um pouquinho de vocês. Beleza? Beijo, beijo. Fiquem bem. Estou encerrando mais uma live do F4S. Valeu, gente. Abraço. Tchau, tchau, tchau.